Colossenses, capítulo 3, versículo 15. O tema da pregação foi o mesmo, é o mesmo do louvor, como sempre, não é? E o tema é gratidão. Amém? Colossenses 3,15. E chega em Filipenses, logo depois é Colossenses. Chega em Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vai descendo. Amém? Todos acharam? 3,15 diz assim a palavra do Senhor. Não seja, ou seja, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Amém, amados? Podem sentar. A palavra-chave nesta noite é gratidão. E quando nós estamos falando de gratidão mesmo, gratidão do ponto de vista estritamente secular, tem aquilo que nós chamamos dívida de gratidão. Alguém que fez algo por nós de tamanha grandeza que jamais a gente vai dar conta de quitar esta dívida ou de pagar esta dívida. E quando a gente chega dentro da palavra de Deus, quando Paulo está escrevendo esta carta, e principalmente esta referência proposta também, ele está nos trazendo este conceito de que a igreja por si só, servo de Deus por si só, ele tem que ter este conceito da gratidão continuamente, e esta gratidão é o carro-chefe do Evangelho. Porque se você não tem um coração agradecido, dificilmente você fala do amor de Jesus para alguém. Se você não tem um coração agradecido, dificilmente você tem capacidade de relacionar com a outra pessoa. Se você não tem um coração agradecido, qualquer coisa que você faz em detrimento do reino de Deus, da obra de Deus, torna-se um fardo muito grande, insuportável, insustentável. Se você não tem aí um coração agradecido, orar torna-se uma reza, porque também é alguma coisa que você faz com muita penitência, com muito sacrifício e com a incapacidade de perceber este Deus que sempre, quando você se prostra na presença dele para adorá-lo, para servi-lo, para louvá-lo e bem dizer o seu nome e agradecê-lo por tudo quanto ele tem feito na sua vida e por tudo quanto ele vem fazendo, você faz com ações de graças e você faz com uma gratidão tão grande que o relacionamento na adoração, ele é tão profundo, mas tão profundo que parece que os céus descem. A sensação é que Deus está do teu lado, ouvindo o seu clamor. Quando a gente ora com um coração agradecido, ou com este conceito de uma vida agradecida, parece-nos que se levarmos a mão, com os olhos fechados, a gente consegue tanger na glória de Deus, ou a gente consegue tanger ou palpar mesmo o próprio Deus. E quando então estamos trazendo isto para a nossa vida, a fé cristã, ela só é digna de ser vivida por aqueles que têm um coração agradecido, por aqueles que sabem agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito para o seu povo, para a sua igreja. Mas também compreendemos que este Deus, ele não só está cobrando de nós um coração agradecido por tudo quanto ele fez, mas um coração agradecido também por aqueles que estão ao nosso lado e que foram redimidos e que foram purificados pelo mesmo sangue, foram regenerados pelo mesmo Espírito, que caminham juntos rumo à vida eterna em Cristo Jesus. Agora, o grande problema, irmãos, é que uma das maiores deficiências que a igreja vive hoje é justamente pautada dentro destes dois aspectos que a gente leu neste único versículo 15, que é compreendermos mesmo o processo mediador da paz de Cristo e de ter um coração agradecido. Cristo é mediador entre Deus e os homens, é o que a Bíblia está falando, mas Cristo também é mediador entre homens e homens. Quando compreendemos isto, tudo fica fácil. Quando compreendemos isto, tudo fica suportável. Quando temos em nós também um coração agradecido, não tem fardo,
não tem peso, não tem trabalho, não tem hora, não tem início e não tem fim. Quando começamos a fazer algo para Deus com um coração agradecido, tudo que nos vem é ação de graça, e quanto mais graça conseguimos render a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas, mais graça Ele dispersa nos nossos corações. E se tem uma coisa que a gente vai ter dificuldade, é de sair da presença, não só da comunidade, mas da presença de Deus. E se sai da presença de Deus também, com muita dificuldade a gente vai querer sair da presença do irmão, porque a glória de Deus, ela está trazendo este aspecto de Deus em nós, para então compreendermos a glória de Deus, mas compreendermos também a importância daquele que está ao nosso lado. Quando temos um coração agradecido, não usamos de um aspecto que a gente sempre usa e que é muito baixo, o do julgar. E nós não julgamos, e quando julgamos também, não julgamos com os nossos próprios princípios, mas pelo poder do Evangelho. Porque todas as vezes que julgamos e usamos os nossos próprios princípios, por exemplo, e não os critérios espirituais, as nossas igrejas se tornam justiceiras. E estes crentes, que muitas vezes é o plantel da igreja também, se tornam homens justiceiros. E quando a igreja é justiceira, ela deixa de ser reconciliadora. Ou seja, a igreja é composta por pessoas que foram remidas, que foram justificadas, que são regeneradas, que foram transformadas, que são ungidas pelo Espírito Santo de Deus. E se eu tenho que pensar na possibilidade de julgar alguém, eu tenho que pensar na possibilidade da reta justiça. A reta justiça, do ponto de vista bíblico, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu imagino, não está falando de código penal, código civil, não está falando de código tributário, não está falando nada disso. Está falando do poder do sacrifício da cruz, ou do poder do Evangelho para nos redimir, para nos justificar e para nos fazer hábeis, para estarmos na presença de Deus, glorificando e adorando o seu santo nome em todo sempre. Mas quando a gente para e percebe esta igreja que está mais do ponto de vista da justiça do que do ponto de vista da reconciliação, com muita facilidade condenamos o próximo. Top 1. Um avião caiu, quem estava dentro? Em Minas Gerais. Cantora sertaneja. E aí, muitos crentes já mandaram ela para o inferno. Outros ficam em cima do muro, porque parece que ela começou a cantar na igreja. E depois ela foi para o mundo, mas parece que tinha um casal de pastores acompanhando ela. E aí fica aquela, foi para o céu, foi para o inferno. Para o crente justiceiro, ela foi para o inferno. Para o crente que traz este conceito de julgar segundo a reta justiça, ele não vai querer nem parar para pensar acerca do assunto de céu ou inferno, senão que uma pessoa perdeu a vida, e com esta pessoa 2 pilotos que eram cristãos, um da Igreja Assembleia de Deus, outro da Igreja Batista, e ainda alguns outros componentes que estavam dentro do avião. O avião caiu, morreu. A gente ia se preocupar com a vida, uma vida que se perdeu, uma pessoa que de alguma forma foi muito nova mesmo, e vai deixar de pensar nesse conceito de céu e inferno, condenação ou vida eterna. Mas a gente cogita isso porque a igreja, ela deixa de ser esta igreja reconciliadora, e ela põe esta cara da igreja justiceira, crentes justiceiros. E aí a gente sai condenando e a gente sai absolvendo. Olha, aquele foi para o inferno, aquele foi para o céu. Aquele tem vida eterna, mas aquele já está queimando, do ponto de vista até de Dante, não é? Na Divina Comédia de Mana, no 7º inferno, porque ele vai arder ali. E a Bíblia não está falando nada disso. A Bíblia não está te chamando para julgar e nem condenar acerca destas pautas, senão que a Bíblia está te chamando para ser alguém espiritual. Perdeu-se uma vida humana, então logo todos estão sofrendo. Do ponto de vista daqueles que fazem parte daquele mundo da sofrência, sofrendo porque perdeu alguém. Do ponto de vista cristão, sofrendo porque perdeu uma alma. Enquanto aqui,
e se cabe a nós julgarmos, não queremos julgar para onde foi, mas contudo o nosso almejo é que possa ela ter tido ali uma possibilidade última, de pensar na possibilidade do Evangelho de Cristo, da remissão, da purificação, do perdão, e poder então ter morrido cheio da graça e da misericórdia de Deus para a vida eterna em Cristo Jesus. Assunto de Facebook, páginas inteiras, evangélicos propondo, olha, ela foi para o inferno, e outros propondo, ela não foi, e outros propondo, não, mas ela já está lá porque ela deixou a igreja para cantar para o mundo, e fica esse fuzuar, essa coisa insuportável, porque a igreja hoje ela está mais justiceira do que reconciliadora, e Paulo está falando, mas vós tendes aqui o ministério da reconciliação. E Paulo está falando, e habita em nós o ministério da reconciliação, mas nós gostamos de acusar, nós gostamos de apontar o dedo, nós gostamos de acenar contra, nós gostamos de menear a cabeça negativamente, em detrimento de qualquer um que se propõe dentro da igreja, mas que não faz aquilo que talvez a gente não concorda. Por exemplo, e todas as vezes que julgamos o próximo segundo o nosso senso comum, ou segundo a tradição da igreja, irmãos, Deus não está neste negócio, mas se nós julgamos segundo a reta justiça, a gente vai compreender que então esta reta justiça traz a possibilidade de compreendermos o Evangelho, e este Evangelho que nos alcançou, que fala da graça, que fala do amor de Deus, que fala da misericórdia de Deus, que fala deste Deus que é compaixão, que fala ainda, Paulo escrevendo, que a paz de Cristo na vida de vocês possam ser o agente primordial, ou que possa ser o foco principal. A paz de Cristo começa na cruz e ela termina com a glorificação à destra de Deus na vida eterna por Jesus, e ela continua em nós. O Cristo que nos justificou é o Cristo que está sentado à destra de Deus. E quando ele vem para fazer isto, ele vem para não levantar um bando de gente justiceira com sangue no olho, mas ele vem para trazer paz, remissão, reconciliação, e através deste povo reconciliar o mundo com o próprio Deus. É o que a Bíblia está falando. E quando a gente para e analisa este conceito, irmãos, Cristo já foi glorificado, mas a igreja do Senhor, enquanto aqui, ela tem de compreender, ela tem que deixar de ser justiceira e ela tem que ser reconciliadora. E o problema é que a maioria de nós somos mais justiceiros, menos reconciliadores, com mais disposição para intentar contra e menos disposição para amenizar, para ser mediador. E a gente vai trabalhando esse processo e a igreja vai passando, e ao invés de a igreja ir amadurecendo, a igreja vai infantilizando cada vez mais. A igreja local, sim também, mas a igreja como igreja na face da terra, pessoas que se levantam, pessoas que fazem a maior algazarra no nome do Evangelho, pessoas que se levantam, pastor que se levanta em rede social para falar mal de outro, porque está buscando evidência para si, está buscando pessoas que torçam para que ele possa prevalecer em cima desse discurso tolo, profano, besta, imbecilizado. E alguns crentes ficam aplaudindo, porque tem homens aí brigando, são pastores, um está descascando o outro, está despindo aí a moral do outro, e a gente fica daqui, olha, é verdade, eu sou fã do pastor tal, porque ele está fazendo assim, 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 eu sou fã do pastor tal, porque ele que fez, e a gente sai caminhando em cima de algumas possibilidades, que do ponto de vista a gente nem tinha que cogitar. Por exemplo, Paulo está falando para a igreja de Corinto. Uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Cristo. E ele finda, por acaso morreu Jesus, por acaso morreu Paulo, morreu Pedro, morreu Apolo, para redimir vocês, para purificar o pecado de vocês? Por acaso, no nome de Paulo, de Apolo ou de Pedro, faz-se algum tipo de milagre? É o nome destas pessoas que a gente invoca? Não seria o nome de Jesus?
E o grupinho mais faccioso ainda do ponto de vista de Paulo fala, e nós somos de Cristo. Porque põe Cristo junto com Pedro, com Paulo e com Apolo, ali, para criar uma facção. Então faccionou a igreja. Mas o evangelho, ele não é este evangelho da justiça, da facção. Este evangelho é da reconciliação. É Deus que reconcilia o homem, e é o homem que tem a possibilidade de estar reconciliado com Deus e de buscar estar reconciliando com outros homens na face da terra. O nosso Código Penal brasileiro, ele dá o legítimo direito de defesa para qualquer pessoa que, porventura, tenha sido acusado. Dentro da igreja, não. Porque crentes acusam, e crentes mesmo, eles acusam e depois são eles que criam a sentença, e são eles que condenam também. Do ponto de vista deste crente justiceiro, que pertence a esta igreja justiceira, muitas pessoas estão no inferno, e muitas pessoas são também que não têm dignidade para estar no nosso meio, e assim muitos deixam de estar no nosso meio, porque é tão justiceiro, mas tão justiceiro, que todos estão em pecado, mas ele estando fora, ele está santo, e ele não se contamina com o pecado de ninguém. Está indo para o inferno a passos largos, não compreende a promessa, e nem a proposta, e nem a reconciliação. E os que estão aqui, hora outro, estão aí, um exército poderoso, é a igreja, mas que se divide para brigar um com o outro. Como que um exército briga contra si mesmo? Porque a gente não se arma para brigar contra o inimigo. Porque a igreja não se arma para brigar contra a pandemia. Porque se todo o povo de Deus dobrar o joelho, ao invés de ficar procurando picuinhas, e sempre procurando aqui motivos para estar discutindo, levando em pautas questões que não têm relevância nenhuma, estivesse de joelho, orando, clamando, com certeza a pandemia já teria passado do nosso país. E que isso é do nosso mundo. E aqueles que estariam enfermos, com muita facilidade a gente oraria, porque a igreja unida, ela pode, corpo de Cristo, quando todos exercitando aquilo pelo qual foi chamado para exercitar, combateria toda a estrutura do mal, fosse isto de cunho espiritual, fosse isto de cunho natural. Clamores, gente clamando. A igreja que fica surda em detrimento do clamor, porque parece que é muito melhor a gente estar discutindo para ter direito em cima de questões, do que estar ouvindo clamores para estar intercedendo e tentando reconciliar o mundo com Cristo. Por que a gente não faz isso, irmãos? Porque a gente perdeu o foco do evangelho da paz. Porque a gente acha que é dono daquilo que vai fazer dentro da igreja. Com muita facilidade, quando somos justiceiros, condenamos o próximo. Todas as vezes que julgamos o próximo segundo o nosso senso comum, ou segundo a tradição da igreja, Deus não está neste negócio. E se Deus não está neste negócio, todo tipo de julgamento que seja da igreja, não de Deus, e que seja de homens e de pessoas, justiceira, que seja amaldiçoado, que seja anátema, não pode prevalecer no meio do povo de Deus. Mas todas as vezes que julgamos segundo a reta justiça, significa que foi segundo a palavra de Deus, segundo o evangelho, e todas as vezes que temos possibilidade de julgar segundo a reta justiça, compreendemos, Deus não me condenou, antes enviou o seu Filho. E aqui a Bíblia está falando que ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, cravou na cruz. E assim eu não posso acusar, porque Deus não acusa. E se eu acuso quando Deus está justificando, eu sou melhor do que Deus. Compreendem isso? Quando você olha para o irmão e fala, ele é carnal, Jesus está falando, eu estou justificando. E você está atestando, mas ele é carnal. Significa que você é maior e melhor do que Jesus. Quando você está falando e criando intrigas dentro do corpo de Cristo, mas trazendo em si a justiça
da certeza, porque eu estou certo, ninguém me compreende. E preste bem atenção, todas as vezes que a gente fala, a igreja tem gente fofoqueiro, é porque este que está falando é o fofoqueiro que começa a tecer no meio do corpo de Cristo. Seja amaldiçoado, seja anátema. Não pode prevalecer. Mas todas as vezes que julgamos segundo a reta justiça, julgamos segundo o princípio do Evangelho, e todas as vezes que julgamos segundo o princípio do Evangelho, a gente compreende que Cristo está justificando. Aquele que poderia me condenar está me amando. Aquele que poderia me julgar está cravado na cruz, foi cravado, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, intercede por mim. Romanos 8 está falando isto. E quando a gente traz este senso de julgamento contínuo, a gente está pegando pautas do mundo, coisa secularizada. O mundo está aí, cada um brigando com o outro, todo mundo tentando ter direito, um espaço, um quião, uma porção. A igreja não, estamos aqui como corpo vivo de Cristo, celebrando os mistérios de Cristo. Premissa: alcançar vida eterna em Cristo Jesus. E para onde a gente vai, não pode ter facção. Se você tem facção aqui, você nem vai. E para onde a gente vai, tem paz. É promessa do Senhor. E quando a gente traz esta sentença de juízo, a Bíblia está falando, com o juízo que você julgar, você será julgado. Então toma cuidado, tenha senso. Não é o homem que me julga, logo não é o homem que me justifica também. Então não se preocupe com homens, preocupe-se com Deus. Jesus, ele está falando, olha, vou mostrar para vocês aqui, vocês devem temer. Tema aquele que não só pode matar o corpo, mas teme aquele que além de matar o corpo, pode condenar a alma ao inferno. Então devemos temer Deus, como também devemos glorificar e render glória somente a Deus. As nossas igrejas esqueceram de que quem julga é Deus e quem condena é Jesus. Amém? Fala assim: quem julga é Deus, quem condena é Jesus. Agora a conclusão, irmãos, é que se Deus julga e é Jesus quem condena, próprio Jesus, próprio Paulo, ele está falando: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como que eu posso julgar alguém que supostamente é espiritual, é santo, habita o mesmo corpo, a mesma igreja, que partilha a ceia, que celebra os mistérios de Deus, que contempla as manifestações da glória de Deus e que hora ou outra tem a oportunidade de poder estar ouvindo uma palavra como esta, de confronto mesmo, de conflito, de aflição, não é? Quando não sabemos ter um coração agradecido, não consideramos o sacrifício da cruz. Com muita facilidade nos desviamos da mensagem do Evangelho por qualquer outra mensagem. É só olhar. Cadê os crentes que fizeram profissão de fé? Não estão aqui, boa parte. Saíram. Onde estão? Falando mal. De quem? Não fala mal do diabo. É a coisa mais estranha. Por que fala mal? Porque não tem um coração agradecido. Se você falar que o diabo está diabolizando pessoas, você está falando bem. Mas quando você fala, o irmão virou a cara para mim, ninguém se importa comigo dentro da igreja, você está cometendo um blefe grande, um equívoco enorme. Imperceptivelmente o seu ego está maior do que Deus e a comunhão que você tinha que ter com os irmãos. E você está correndo sério risco, porque você está a passos largos a um caminho que não é o do Evangelho, não é o de Cristo. E sede agradecidos é alguma proposta que nós temos que ter no coração. O mundo ainda dita as suas normas e as suas regras. Todas as pessoas que não têm um coração agradecido, eles pegam o padrão do mundo para andar segundo as normas do mundo. O problema é que todos quantos andam segundo as regras e as normas do mundo, este mundo ele está sendo conduzido pelas trevas, e a Bíblia diz
que é por Satanás. E todas as vezes que Satanás vê um crente acusando, apontando o dedo e fazendo o que não deveria fazer, está praticando alguma coisa que é estritamente secularizada, ele tira proveito. E quando ele tira proveito deste incauto, inculto, neófito, que não compreendeu o Evangelho, nem compreendeu a beleza do reino de Deus, vai tirando proveito, e quanto mais proveito ele pode tirar, ele vai tirar, e de repente o crente está aí, blasfemando contra a igreja local, falando contra os ungidos de Deus, proclamando a maldição antecipadamente na vida do outro. Não vai acontecer, porque nenhuma arma forjada, de fato, ela pode contra aqueles que estão protegidos e amparados pela palavra de Deus. Ou a gente toma consciência e muda, ou Deus muda a nossa consciência através de circunstâncias que talvez não sejam tão boas para nós. Bom, mas... E ele vai fazer isso? Não, ele faz isto. Muito tempo eu falei para vocês, Parque Ateneu, um marido de uma irmã muito fiel na igreja, e esta irmã sofria muito, e o marido, naquela época concursado do Correio, ganhava bem, não aceitava a igreja na casa dele, espancava a esposa, falava mal do pastor, falava mal dos obreiros, falava mal dos crentes. Aquela irmã chorava e chorava angustiadamente, porque a alma dela estava aflita. E de repente, em uma vigília que a gente fazia periodicamente no Ateneu, a gente estava orando pelas madrugadas, levantou ali um vaso, profeta mesmo, não é essa coisa boba que a gente vê por aí. E falou para a irmã, falou com ela: olha, você pode ficar despreocupada, porque eu vou quebrar aquele coração. Bom, sensibilizar o coração, né? E foi uma palavra, profecia de consolo ali, toda a igreja que estava reunida aceitou aquilo e foi gostoso. E a irmã foi embora para casa consolada. E no outro dia ele foi trabalhar, bateu de moto, quebrou o corpo todinho, ele quebrou parte da perna em 3, 4 lugares, teve que ficar 30 dias internado, depois levou ele para casa, perna de pendurada de um lado, outra do outro, a mulher que tinha que fazer a higienização dele, braço quebrado, traumatismo craniano, olhão roxo, todo estourado, dente quebrado. Deus literalmente quebrou aquele homem. E foi quando eu estava saindo do Ateneu para cá. Ele aceitou a Jesus. E aceitou em cima disto. Deus quebrou ele. É assim, ou a gente muda ou Deus nos muda. Se a gente muda, é por consciência do Espírito Santo. Se Deus nos muda, é por ação do Espírito Santo também. O melhor é a gente tomar providência e mudar logo, do que deixar Deus nos mudar. Mudar a nossa mente, comportamento, compreender que se somos novas criaturas, novos hábitos, compreender que se a gente tem 2 ouvidos, é porque a gente tem que ouvir mais do que falar, compreender que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio, compreender que a ação e a obra de Deus está aí o tempo todinho, para fazer com que a glória de Deus se manifeste na vida de toda a igreja e que o corpo de Cristo prevaleça ante as circunstâncias adversas que tem por aí. Mas quando a gente começa com relia, quando a gente começa com fuzuê dentro da igreja, quando a gente começa com esta pautazinha do olho gordo que viu, que enxergou e que cria conceitos, e começa a falar besteira, e começa a profanar, porque todas as vezes que eu falo mal de um irmão, eu estou profanando o sacrifício de Jesus, a coisa não vai dar certo. E tudo que eu intentar fazer vai ser frustração, pura perturbação na minha vida. Todos nós temos 1 ou 2 ou 3 ou até meia dúzia de exemplos de pessoas assim. Por que a gente não muda? É simples mudar. É deixar Deus falar. É deixar Deus agir. Irmãos, desde um bom tempo atrás, vocês perceberem em mim,
Tudo quanto acontece de estranho na igreja, eu vou orar, estou despreocupado, Deus vai agir, vai criar circunstância. No passado, o que aconteceu, eu estava ali querendo justificar ou mostrar a pauta de um homem e assim por diante, nada estava acontecendo. E assim, fala mal para mim, pode falar, o que você vai fazer? Entrar no ouvido, sai no outro. Condena, o que você vai fazer? Entra no ouvido, sai no outro. Não, mas de fato está acontecendo. Bom, se estiver acontecendo, a minha Bíblia, ela está falando lá em Provérbios: conheço o estado das suas ovelhas, eu sei quem são. E o tempo passa, e sempre é assim, e o tempo mostra, porque nada melhor do que o Espírito Santo trabalhando a vida da pessoa ao longo do tempo, vai mostrando, vai descaracterizando, vai criando uma possibilidade da veracidade do Evangelho, da Palavra de Deus, ser fiel, e vai desconstruindo toda a estrutura daqueles que pressupõem trazer em si uma verdade que sobressaia todas as verdades, ou uma santidade que sobressaia todas as santidades dentro da igreja. Amém? E aí, quando a gente tem uma vida agradecida, ser agradecido é reconhecer. Ser agradecido é ter um coração fiel. Ser agradecido é compreender quem eu era e quem eu sou hoje. Ser agradecido é reconhecer a obra de Deus. Ser agradecido é saber que o próprio Deus usa pessoas para nos conduzir e nos abençoar. Ser agradecido é compreender que a igreja, ela é corpo de Cristo, e que nós, cada um, somos membros em particular, e todo o corpo trabalha em sintonia. No coração de uma pessoa agradecida não há espaço para contendas, não há espaço para intrigas, não há espaço para deixar Satanás trabalhar na vida, sofismando mentes com acusações. No coração de um crente agradecido, tudo o que acontece é para a glória de Deus, e a gente vai contemplar a ação e a glória de Deus o tempo todo. E é muito comum um cristão falar mal do outro cristão todas as vezes que um crente usa desse expediente. Isto é sofisma, e isto está remontando a ação do diabo dentro das nossas mentes e dos nossos corações, porque quando eu estou falando mal de alguém, levantando suspeita contra uma pessoa, a minha mente está vazia do Evangelho, e quando ela está vazia do Evangelho, ela pode tornar-se com muita facilidade oficina de Satanás. Compreendam bem isto. Amém? E cabe a você compreender e aceitar. Não, mas o pastor nunca me falou. Não, o pastor está aqui há mais de 15 anos falando a mesma coisa o tempo todo. Porque chega um momento que você tem que voltar e reprisar aquilo que você falou do início. E qualquer mensagem, ela é boa quando você prega ela no mínimo 3 vezes. Então, qualquer um que está comigo há 15 anos já ouviu a mesma mensagem no mínimo 3 vezes em tempo diferente. Dá para a gente trazer uma consciência para o coração. É muito comum um cristão falar mal do outro, mente vazia, justificar os seus próprios erros com acusação, incapacidade de reconhecer que o maior problema não é o outro, o maior problema sou eu. Quando eu falo tem fofoqueiro, eu sou fofoqueiro. Quando eu falo tem mentiroso, eu sou mentiroso. Quando eu falo tem crente carnal, eu sou o carnal. O problema é que eu não gosto de olhar para o espelho quando eu estou acusando alguém. Mas tudo isso tem pauta bíblica, irmãos. Foi assim com Adão e Eva. A mulher que tu me destes me induziu, e eu tomei do fruto e comi. Não é? Psicologia da transferência, porque se eu posso culpar o outro, porque eu vou culpar a mim mesmo? Foi assim com Caim e Abel. Por que você não ofereceu algo digno de aceitação? Seu irmão ofereceu o que era agradável. E por que você está triste? Por que você está com o semblante descaído?
É Deus falando com Caim: toma cuidado, porque o pecado está às tuas portas e cabe a você dominar sobre ele. Foi isto que o próprio Deus falou para Caim. E o Caim, avisado, ele vai, contrariando a palavra de Deus e aceitando o seu próprio ego, o seu próprio coração, e mata o seu irmão. E a Bíblia diz que o sangue de Abel até hoje clama. Entendem isso? Então seja alguém do bem. E quando a gente julga também, não só Adão e Eva, com a psicologia da transferência, não só Caim e Abel, Judas Iscariote traz Jesus, chega em Jesus, dá um beijão nele. Jesus já sabia mesmo, olha para ele e fala: com um beijo você me traiu, cara? Não é? Só 30 moedas? Era o meu valor? E é assim também nos dias atuais em nossas vidas e em nossas igrejas, principalmente neste período último, irmãos. Gente cheio de poder, gente cheio de valores, o reino vazio, coração vazio, glória de Deus longe, e a gente está pensando que está arrasando. Então tenha um coração agradecido. Amém? Tenha um coração agradecido. Saiba compreender o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Compreenda. Todas as vezes que eu compreendo o poder do Evangelho, eu não tenho tempo para falar de ninguém, eu glorifico a Deus. Saiba considerar que Deus levantou homens ungidos para estar liderando você. Eu não aceito liderança de homens. Tem um outro sistema também que não aceita. E quando homens lideram você, a proposta destes homens é pastorear a sua alma e conduzi-lo até o reino de Deus. Por isso existe um corpo ministerial dentro da igreja. Se tiver que falar mal de alguém, fale. Mas fala mal de Satanás, fala mal de você mesmo. Olha no espelho, te acusa. Fala das artimanhas do inimigo. Não fala mal de Jesus. Não fale mal daqueles que foram remidos e redimidos. Não fale mal daqueles que estão, de alguma forma, liderando você. Não saia blasfemando. Ninguém me entende, ninguém se importa. Ninguém me dava atenção, ninguém me discipulou. Não é? E o tempo todinho, o processo de comunhão da igreja é discipulado. É com G12 que inventou essa baboseira de pegar um líder para discipular outro, não é? E gerar 12 discípulos para depois gerar mais 12. E isso é idiotice. E isto é para encher a igreja, abarrotar a igreja de gentes vazias, egoístas e cheias de si mesmo. Quando passa pelo crivo do Evangelho, não suporta aflição, não suporta perseguição, não suporta sofrer. Se tiver que falar mal mesmo, procure qualquer coisa que seja diabólica e satânica. Pode falar mal. É difícil falar mal de Satanás dentro da igreja. Não é? Parece que o mundo tem mais noção de Satanás do que a igreja. Porque hora ou outra a gente vê alguém aí do mundo clamando por misericórdia. Ora por mim. Leva o meu nome para a igreja para orar. Interceda pelo meu filho, por minha filha. Aí a gente está aqui, Deus te trouxe, pôs o ministério da reconciliação no seu coração, te ungiu com o Espírito Santo. Tá, então você pode agora ser luz no mundo. Aí eu paro, ignoro a unção, ignoro o poder do Espírito Santo, olho para Darcilene, para Francilene, e fico pensando, mas o que tem de errado com ela, né? Olho para outro, para o irmão Edmundo. Pois é, será? Né? E começo a falar mal. E falo besteira.
E fala, e fala, e fala. E Deus não está nisto. E a gente pensa que está. Porque a gente está acostumado com, como que chama? O bairro levanta uma associação de moradores. Qual é o nome daquilo? Associação de moradores. Tem um líder. Ali você fala mal. Aí você pega o padrão lá de fora e traz aqui para dentro. Aqui não se fala mal. Que se adora, que se celebra, que você celebra os mistérios de Deus, não é? E, como eu falei, fala mal de Satanás, não fale mal de Jesus e nem fala mal daqueles que Jesus redimiu, daqueles que foram redimidos por Jesus, não de quem foi ungido. Mas eu não reconheço a unção. Que bom, porque a unção que aqueles que estão trabalhando no reino receberam, ela não vem de homens, então não é para homens reconhecerem, é Deus. E concluindo, irmãos, quando julgar, julgue segundo a reta justiça. Quando for falar mal de alguém dentro da igreja, lembre-se de que este alguém pode ter sido justificado pelo sacrifício da cruz e que traz em si a justiça do próprio Deus. Cabe a cada um de nós a compreensão da valorização do sangue de Jesus na minha vida e na vida de cada fiel. Então, como eu julgo segundo a reta justiça e como meu coração deve ser agradecido. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.